Olá, queridas e queridos amigovskis aqui do canal. Tudo bem com vocês? Você sabia que existem alimentos comuns do nosso dia a dia que podem te fazer muito mal? E você quer saber quais alimentos são esses e quando evitar? E o principal, quer saber o motivo, o porquê de tais alimentos fazerem tão mal? Esse vídeo é para você porque nós vamos falar sobre os 7 alimentos que podem te matar. E eu peço que você fique até o final do vídeo porque o primeiro alimento é o mais letal de todos. Então vou fazer uma contagem regressiva até o alimento mais perigoso. E antes de começarmos, deixe seu like aqui, clicando no joinha, deixando o seu joinha, porque assim o YouTube vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E a gente sabe que é sempre bom saber mais sobre saúde. E também se inscreva em nosso canal, apertando aqui o botão de inscrever-se e também ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro ou a primeira a saber das melhores informações de saúde. E olha, compartilha esse vídeo, porque sempre vale a pena compartilhar quando o assunto é saúde. Compartilhar essa informação é um ato de amor, então viraliza. Coloca nos grupos de WhatsApp em vez de ficar colocando um monte de corrente sem noção, sem nexo que ninguém lê. E comenta aí, me conta, que alimentos te fazem mal? De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste? Escreve aí nos comentários porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, um aviso aqui que eu sempre dou é para que você não confie em tudo que é mostrado na internet, como dietas milagrosas que indicam diferentes alimentos, sem qualquer informação ou embasamento científico. Então sempre que tiver algo muito milagroso, sem nenhum efeito colateral, com 100% de eficácia, duvide, ligue o seu alerta e busque sempre a opinião de um profissional que você conhece e que você confia, ok? Vamos para a lista dos 7 alimentos que podem te matar. O nosso 7º alimento é a batata, mas não é qualquer batata, e sim a batata quando está verde. Quando a batata é exposta à luz, ela pode apresentar uma casca mais verde, coloração mais esverdeada, mas ainda assim pode estar madura e boa para o consumo quando a gente abre. O perigo é quando ela está verde por dentro. Por quê? Porque a batata tem uma substância chamada solanina, que é uma forma de proteção contra insetos e outros predadores. Então é uma espécie de veneno que ela mesma produz para se proteger das ameaças. E ela produz mais solanina quando está exposta à luz. E quais são os sinais e sintomas da intoxicação por solanina? Náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça, tontura, confusão mental, convulsões e até mesmo o coma. Então, pessoal, descarte toda e qualquer batata que tenha alguma mancha verde, mesmo que pequena. Não vale a pena correr esse risco, ok? Nosso 6º alimento é a noz moscada, que é um tempero muito saboroso e até mesmo inofensiva quando ingerida em baixas quantidades. Agora, ela tem uma substância chamada miristicina, que causa náuseas, vômitos, dor de cabeça, palpitação, alucinação, convulsão e morte. Então fique atento às quantidades. Em baixas quantidades, a miristicina não é tão tóxica assim. Agora, se você ingerir muito dessa substância, você terá problemas, ok? Nosso 5º alimento são as amêndoas, só que não qualquer amêndoa, e sim a amêndoa quando ela está verde. Embora seja consumida pouco aqui no Brasil, com pouca frequência, ainda assim vale a pena prestar atenção no mercado. Por quê? Porque quando a amêndoa está verde, ela tem altos níveis de ácido cianídrico, que pode causar dificuldade para respirar, náusea e vômito. E quando madura, a amêndoa tem níveis bem mais baixos de ácido cianídrico e ficam boas para o consumo, sendo inclusive um alimento bastante saudável. Nosso 4º alimento é o feijão vermelho. E o feijão vermelho ele é perigoso quando está mal cozido, porque tem uma toxicidade 5 vezes maior. Toxicidade essa causada por uma substância chamada PHA, que é a fitoemaglutinina, que causa aglutinação das células sanguíneas, aumentando o risco de obstruções vasculares.
Então, as células sanguíneas elas ficam mais propensas a se juntarem, formando trombos, formando coágulos, de certa forma, formando conglomerados de células, e aí esse conglomerado de células pode impactar, pode entupir ali em algum vaso, ou alguma veia, ou alguma artéria e causar problemas, causar obstruções vasculares. E atenção, porque essa substância também está presente em outros tipos de feijão. Então é importante que você se certifique sempre de que o feijão está bem cozido, ok? Nosso terceiro alimento é o arroz integral, que é mais saudável do que o branco e cada vez mais consumido, porque ele tem um bom teor de fibras, ele tem substâncias interessantes para a nossa saúde e ele é mais integral, ele é mais próximo ao natural quando comparado ao arroz branco. E o perigo não é do arroz em si, mas sim das substâncias utilizadas no cultivo do arroz. Por exemplo, o arsênico, que pode ser utilizado para matar fungos ou matar algum bicho, algum organismo que danifique a lavoura de arroz. O arsênico ele é cancerígeno. Além disso, o armazenamento errado também pode causar a proliferação de fungos que produzem aflatoxina, da mesma forma que acontece com o amendoim. E a aflatoxina pode causar danos hepáticos e também aumenta o risco de câncer. Nosso segundo alimento é o hambúrguer mal passado. E ó, não vem me dizer que você não gosta daquele hambúrguer vermelhinho por dentro, ao ponto para mal passado. Você gosta, eu também gosto. O problema é que quando a carne está mal passada, ela pode estar contaminada com bactérias, como a Escherichia coli, a salmonela e várias outras. E essas bactérias podem causar intoxicação alimentar, como vômitos, diarreias e até mesmo manifestações mais graves. A temperatura interna do hambúrguer, da carne, deve ser de no mínimo 71 graus para a gente ter ali um grau de certeza bom de que não há bactérias, de que as bactérias foram combatidas com o cozimento. O problema é que quando está mal passado, como é que fica o meio do hambúrguer? Fica frio, fica gelado e é aí que mora o risco. Além disso, o hambúrguer é uma carne que é muito manipulada, porque você pega a carne, passa no moedor, depois vai a pessoa e faz a forma, coloca na forma de hambúrguer, e isso aumenta os riscos de contaminação na manipulação. E um outro problema, muitas vezes também, a cozinha do local onde é preparado não tem um padrão muito bom de limpeza. E aí corta o frango, processa o porco junto com a carne bovina e aí acaba passando as bactérias de outras carnes para a carne bovina, fazendo essa contaminação cruzada. Então é preciso tomar muito cuidado com o alimento, de onde você consome esse alimento. É engraçado, nos Estados Unidos, em alguns locais, fala que se você pedir a carne mal passada, você está ciente de que o consumo de carne mal passada pode te causar uma intoxicação alimentar. É algo que a gente não vê aqui nos cardápios do Brasil, mas nos Estados Unidos, em alguns locais, você olha no cardápio e tem isso escrito, de que se você consome mal passado, aumenta o risco de intoxicação alimentar. Nosso primeiro e mais perigoso alimento é o caroço de cereja, que ninguém come, mas às vezes a pessoa quer fazer uma geleia, quer fazer um suco e joga tudo lá no liquidificador sem tirar o caroço. E qual é o risco do caroço de cereja? É que ele é rico em amidalina, que se transforma em cianeto quando é ingerida. E o cianeto é utilizado como veneno e causa náuseas, dores de cabeça, febre, insônia, queda da pressão arterial. Então é muito importante que você retire sempre o caroço da cereja. Vou dar dois aqui, mas dois alimentos que podem ser perigosos. São frutas, né? A carambola, porque ela tem uma substância que é muito nefrotóxica, que faz mal para os rins, e também a lixia. Inclusive, na Índia, alguns anos atrás, nós tivemos um grande problema com lixia, com quase 200 pessoas morrendo após o consumo de lixias verdes. Essas pessoas estavam em jejum também. Então, muito cuidado com essas duas frutas, a carambola e também a lixia, porque elas podem te matar. E olha, siga as recomendações, cozinhe bem seus alimentos e certifique-se de que eles estejam maduros quando for comprar, ok? Não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais, os links estão na descrição, e também que você, caso queira um guia completo
para uma vida mais saudável, uma vida mais completa, uma vida com mais energia, mais disposição, mais saúde e uma vida mais plena, clica aí no primeiro link da descrição e adquira o meu livro O Código da Longevidade, que eu tenho certeza que você vai adorar. Se você colocar em prática as orientações que estão lá contidas, a sua vida vai se transformar da água para o vinho. Então vai ser um ótimo investimento para você e para a sua família. E se você não gostar do livro, eu te devolvo o dinheiro. Você lê lá, não gostou, não serviu para você, manda uma mensagem pra gente que a gente faz o reembolso do valor que você pagou pelo livro, ok? Outra coisa também, se você quiser o melhor acompanhamento de saúde do Brasil, venha para a Rio, um projeto, uma empresa criada por mim, que eu coordeno e que eu tomo as decisões no final das contas. Felizmente já temos centenas de clientes satisfeitos, mas está faltando você ainda. Então vem para Rio, eu vou deixar aí no segundo link da descrição para você fazer um teste grátis de 30 dias. E aí, se você não gostar desses 30 dias, você sai, e se você gostar, você continua. Então você tem atendimento 24 horas por dia, sempre vai ter alguém ali para tirar suas dúvidas. Então é bom para renovação de receita, para atestados, para solicitação de exames, análise de exames e também para tirar as suas dúvidas, né? Se está no sufoco, está passando mal, seu filho está passando mal, seu marido está passando mal, a gente está aqui justamente para isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, mas olha, não saia daqui do nosso canal, continue assistindo nossos vídeos para que você alcance a saúde que você sonha e que você merece. Por isso eu deixei 2 recomendações para você. A primeira recomendação aqui são os 7 alimentos ótimos para limpar a gordura do seu fígado. E aqui embaixo eu vou deixar o vídeo sobre o que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem e fique com a gente.